E aí galera, beleza? Eu sou o Theo Dornelas, músico, guitarrista, e quero dizer que eu estou muito feliz aqui hoje de estar no site do Cifra Club, gravando essa aula para vocês. E eu quero falar que essa aula que eu vou passar para vocês hoje é uma matéria muito bacana, que é a escala pentatônica, que eu considero uma matéria top por ser muito usual e de certa forma simples. Ela atinge desde iniciantes, intermediário e avançados. Mas dentro desse assunto pentatônica, eu quero passar alguns tópicos para vocês. O primeiro tópico é padrão melódico, que ele vai dar alguns direcionamentos diferenciados para você na pentatônica. Algumas referências rítmicas que você vai sair daquele esquema de sobe e desce a pentatônica. O segundo tópico é licks prontos. Eu vou te passar alguns licks usados por muitos guitarristas, os melhores guitarristas do mundo, usado por mim mesmo, e são licks que vão acrescentar muito no seu repertório de frases e licks nos seus improvisos. O próximo tópico é outside. É um assunto que sempre me perguntam. O outside é algo que você tem que pegar um caderno, ver qual escala você usa para aquela harmonia, qual harmonia você usa para aquela escala, para soar outside. Mas nesse caso eu quero passar um outside para vocês, que é um outside mais simples. Não tem muita explicação, você vai aplicar algo que eu vou passar para vocês aqui e você já vai estar fazendo um outside, seguindo certinho o que eu vou passar para vocês aqui. Para vocês desenvolverem bem essa aula e entender tudo, você tem que ter alguns conhecimentos. O primeiro conhecimento é escala pentatônica, 5 modelos, principalmente no tom que eu vou passar, que é Dó sustenido menor ou Mi maior. E conhecimentos de intervalos também. Técnica, paletada alternada, sweep, isso tudo você tem que ter na mão para entender bem essa aula. E essa aula é um ponto de partida para você que está aprendendo a improvisar ou que já improvisa, um padrão melódico, lick, que eu vou passar para vocês, esse esquema de outside, você já vai ter um ponto de partida para começar a desenvolver os seus outside, os seus padrões e etc. E no final dessa aula aqui, eu vou soltar um backtrack para vocês e vou fazer um apanhado de todas essas ideias que eu passei de padrões, licks e o outside, para vocês verem de uma forma mais musical. Não só ali o padrão separadinho, estudando no metrônomo, mas sim solta um backtrack e toca em cima e você vai ver que isso aí vira música mesmo. É isso aí, galera, vamos lá. Bom, primeiramente gostaria de passar uma dica de estudo para vocês. Vem as tablaturas, me vem tocar, depois vocês tocam. Aí depois no final de cada bloco, com os padrões, os licks, eu vou estar mostrando com a backtrack isso numa forma mais musical, de uma forma mais objetiva, assim. Aí vocês podem entender melhor o resultado final de todo esse material aqui. Então, primeiro que eu vou passar, o exercício número 1, que é um padrão melódico em semicolcheia. Semicolcheia são 4 notas por tempo. Eu vou estar passando em cima desse primeiro modelo da escala pentatônica na tonalidade de Dó sustenido menor, que é aqui, ó. Primeiro modelo, semicolcheia. Vamos lá. 4 notas por tempo. Esse padrão tem alguns segredos. O primeiro segredo são as ligaduras. Ele não é tocado o tempo todo paletado alternado. Ele tem algumas ligaduras. Por exemplo, do 12 para o 9, do 11 para o 9, sempre quando for essa nota voltando, é ligadura. Então você vai fazer lento com ligadura. O segundo segredo é que quando você vai pegar a nota de baixo aqui, ó, você nunca pula a nota assim. E com isso você perde um pouco de tempo na hora de fazer mais rápido. Então você faz uma pestana. Por exemplo, aqui nesse início, ó. Você não vai fazer isso aqui, ó. Você vai fazer uma pestana. Como em qualquer outra parte. Então sempre pestana. Então vou fazer uma vez lento e uma vez rápido para vocês agora. Lento. E um pouco mais rápido. Vamos lá.
Próximo exercício, número 2, que é o padrão melódico sobre sextina. Sextina são 6 notas por tempo. Vamos lá, ela é totalmente paletada alternada. É isso aqui, ó, lento. O segredo dessa aqui é que a paleta sempre tem que começar para baixo. Tanto quando você está aqui subindo, ou quanto você está aqui descendo, ela começa para baixo. Então tem que ser. Só que quando você completa o ciclo, a paleta acaba para cima, ou seja, você vai repetir a nota que acabou com a paletada para cima, vai repetir ela com a paleta para baixo para começar o ciclo, já iniciando com a paleta para baixo. Então fica dessa forma aqui, ó, lento. Agora um pouquinho mais rápido. É isso aí. Agora o modelo 3, que é um padrão em quintina, que é um padrão composto. Que é isso aqui, são 5 notas por tempo. Esse padrão, por ser 5 notas por tempo, um valor ímpar, então ele não vai estar sempre batendo na cabeça a primeira nota. Sempre vai estar batendo uma dentro, uma fora. E essa situação de não estar sempre batendo na cabeça, na hora de improvisar, dá uma sensação rítmica muito bacana pro seu improviso. Vamos lá, primeiro modelo. Esse é o terceiro modelo, mas o primeiro das quintinas. Esse aqui tem um segredo, que ele sempre vai voltar pelo lado direito. E quando você voltar pelo lado direito, vai ter aquela mesma situação da pestana. E nessa pestana você vai usar o sweep. 2 paletadas para baixo aqui. Sweep é simplesmente você acompanhar o sentido da paleta. Você pegou essa nota de cima, vai para de baixo, em vez de você alternar, vai fazer 2 para baixo. Sempre onde tiver essa pestana. Então vamos lá, uma vez lento. E agora um pouco mais rápido. E agora vamos para o quarto modelo, que é o segundo modelo da quintina. Só que essa quintina não é com sweep. Ela vai alternar entre o lado esquerdo e o lado direito. E vai ter um salto. Toda vez que for o lado esquerdo aqui é com salto. É isso aqui, ó. Então sempre vai ter esse salto aqui. Vou fazer uma vez lenta e uma vez um pouco mais rápido para você ver o resultado. E um pouco mais rápido. É isso aí. Agora eu vou soltar o backtrack e vou tocar todos esses 4 padrões melódicos em uma forma de solo, para vocês verem como vocês podem aplicar isso sem ficar tocando a sequência um atrás do outro, mas assim como um solo mesmo. Vamos lá, agora. Bom, pessoal, agora são licks prontos sobre a pentatônica para vocês aplicarem nos seus solos. Naquela mesma tonalidade, dó sustenido menor. Primeiro lick é essa parte aqui, primeira parte aqui de baixo da pentatônica.
Você vai dar um bend aqui de meio tom, chega nem a ser meio tom. Vai fazer um bend aqui no 12, 9, aí 12 em cima e 9. É só isso. Você fica fazendo um loop em cima disso, que é... Isso. Aí você vai acelerar isso, vai dar essa sonoridade aqui. Esse é o primeiro lick. Segundo lick é uma variação desse primeiro. Em vez de você dar esse bend aqui, ó, você vai fazer duas vezes o 12-9. Doze, 9, 12, 9 e 12, 9 em cima. Então vai ficar lento. E isso rápido fica. E o interessante desse aqui é que você pode aplicar em outras regiões da pentatônica. Pode pegar aqui no meio, ó. Então é você pegar a ideia do lick, que é esse aqui, e desenvolver sobre esse modelo da pentatônica ou qualquer um outro modelo dela, partindo desse princípio. O terceiro lick é esse lick aqui, que é um lick que eu considero um dos licks mais usados no mundo, por todos os guitarristas, desde guitarrista de jazz, guitarrista de rock, guitarrista de blues. Usa esse lick aqui, eu acredito que esse lick vai somar muito no seu repertório de frases e licks para os seus improvisos. Então vamos lá, esse lick é isso aqui, ó. Você vai pegar a casa 12 e dar um bend de um tom, casa 9 aqui embaixo na corda Mi, aí na corda Si de novo 12, liga até o 9. Só isso. Se atente à palheta, que é muito importante você se atentar à palheta para depois, quando for fazer rápido, não ter nada que te atrapalhe e que te trave. Então é... E ele é um pouco mais rápido, fica. Beleza? Próximo lick, que é o número 4. É um lick também que eu considero muito usado por todos os guitarristas do mundo. Pode ser usado como uma forma mais específica para blues ou uma forma mais específica para rock. Eu quero estar te mostrando as duas variações desse lick. O lick é isso aqui, ó. Casa 11, bend de um tom na corda Sol. Aí você vai fazer 9, 9, corda Si, corda Mi. Aí vai dar uma ligadura do 12 ao 9 na corda Si. Então é isso. Fazer lento. Você pode fazer essa ligadura tanto com um dedinho aqui, como com esse terceiro aqui. Então vou fazer ele um pouco mais rápido nesse padrão blues. A variação desse lick é, em vez de você dar esse bend aqui, ó, você vai pegar o dedo 2 e não vai dar o bend. Vai ser só 3 paletradas aqui para baixo, ó. E em vez de você pegar essa nota aqui e dar essa paletada, do 12 pro 9, você vai só ligar também. Fica. Só isso. Isso rápido fica. É o mesmo lick, só que você não dá o bend e nem essa ligadura. Vamos pro próximo lick agora, que é o lick número 5, que é muito bacana, que é a junção de 2 licks. É a junção do lick 3 com o lick 4, modelo rock. O lick 3 é esse aqui, relembrando. E o lick 4 é... Então você vai juntar os dois. Você faz uma vez o 3
e entra no 4. Isso um pouco mais rápido. Quem fez essa junção, a primeira vez que eu vi essa junção, foi na música Sweet Child O' Mine, o solo do Slash. Naquele terceiro solo mais doidão, ele fez essa junção desses dois licks aqui. Foi de lá que eu achei que eu descobri esse lick aí. Agora eu vou soltar novamente a backtrack e vou tocar todos esses licks para você poder acompanhar o lick de uma forma mais musical, já numa backtrack. Vamos lá. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre os outside. Um outside mais simples, de uma maneira mais simples de se aplicar e de se explicar. Na verdade, esse outside não tem uma explicação teórica. É só uma forma que você foge um pouco das notas da escala, mas depois você retorna para essa escala, repousando na nota correta, para dar aquela sensação para quem está ouvindo, sentir a resolução da nota. Então vamos lá. Para isso, a primeira coisa que você tem que fazer é montar uma célula rítmica. No caso, eu vou pegar aqui a pentatônica. Se você analisar a escala pentatônica, do lado delas, das notas da pentatônica, tem outras notas que são chamadas notas cromáticas. Se você pegar aqui, no meio, essas duas notas aqui que estão no meio, são notas cromáticas. Você pode cromatizar tudo e ficar. Isso é uma pentatônica cromática. Seria. Você cromatizou o meio delas. Então, com essas notas de cromatismo do meio, você monta a célula. No caso, essa célula que eu montei aqui, que é isso aqui, ó. Tem uma ligadura aqui, ó. E ela mais rápida fica. Aí onde entra o outside aí? Você vai pegar essa célula e caminhar ela meio tom para frente, tanto que você quiser. Só que você tem que repousar na nota correta, que você partiu, ou numa nota à frente. E você pode caminhar meio tom para trás também, da mesma forma. Vai ficar assim, ó. E para trás também. Você repousa aqui ou pode repousar numa pentatônica na frente. Vamos para a segunda célula. Segunda célula, pensando no mesmo princípio do cromatismo na penta, eu vou fazer aqui uma vez lentinho para vocês entenderem essa segunda célula, que é... Também tem uma ligadura aqui, ó. Isso um pouco mais rápido é... E o mesmo esquema que você usou no anterior, você vai usar aqui. Subir meio tom, repousar na nota correta. E voltar meio tom. Então vai ficar... Sempre repousando na nota correta. Então, uma outra coisa bacana que você pode fazer é juntar a primeira célula com a segunda. Primeira é essa aqui. Segunda. Você vai juntar as duas. Você mescla a primeira célula com a segunda. Agora eu vou soltar o backtrack e vou usar essas células todas que eu mostrei para vocês e os outsides de uma forma mais musical para vocês entenderem bem. Preste atenção à hora da nota de repouso, para você não repousar numa nota que está fora da escala, aí não dá o resultado que a gente espera que dê. Beleza? Vamos lá.
Bom, agora com todo esse material que eu passei para você, nós vamos juntar tudo isso, eu vou soltar um backtrack aqui e vou tocar um solo usando os padrões melódicos que eu mostrei, usando os licks que eu mostrei e usando as formas de outside que eu usei. Entre isso tudo eu vou estar colocando mais alguma frase, algum padrão, alguma outras coisas para você ver isso num contexto de solo, não na sequência dos padrões, na sequência dos licks, não, isso inserido dentro de um solo mesmo, livre. Mas você vai poder entender um pouco mais sobre essas aplicações agora e você vai ver agora. Bom, gostaria muito de agradecer aqui ao Cifra Club por essa aula que eu pude dar aqui, dividir um pouco de conhecimento com vocês e agradecer aos meus patrocinadores: Guitarra Tajima, Correia Basso, Paletas Lost Dog, Amplificadores Albion, Pedaleiras Boss Effects, Pedalboard Creation FD e especialmente a NIG, que é a empresa que me patrocina com pedais e cordas, responsável por me trazer aqui no site do Cifra Club para essas aulas. Em específico, essa guitarra que eu estou usando em encordoamento 010, afinação Mi 440. Também eu quero passar para vocês meus contatos. Na descrição desse vídeo vai estar meu Facebook, Instagram, para workshops, shows e para vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho. É isso aí. Muito obrigado, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. Valeu. Até mais.